Bom, gente, citando diretamente o tarifaço de Donald Trump, o FMI reduziu as previsões de crescimento econômico global para 2025. E diante de toda a repercussão negativa, o presidente americano apresentou os primeiros sinais ali, mais sinais, na verdade, de recuo na guerra comercial e afirmou que não vai pegar pesado com a China. A reportagem é de Mariana Jangiacomo. O Fundo Monetário Internacional destacou que a incerteza gerada pela escalada nas tensões comerciais terá um impacto significativo na atividade econômica global. Um dos pontos mais afetados será a cadeia de produção, o que pode provocar uma redução na oferta de produtos pelo globo. Means businesses are pausing investment or purchases, and that's weighing down on activity that could continue. And that's a negative demand shock. It's going to reduce price pressures. And then on top of that, you have the fact that we have these incredibly complex supply chains that have been built over years. A nova previsão do FMI é de um crescimento econômico global de 2,8%, o que representa um corte de 0,5 ponto percentual na comparação com as estimativas anteriores. O fundo também prevê um crescimento menor para os Estados Unidos. Segundo o FMI, a economia americana deve crescer 1,8% neste ano, acompanhada de inflação persistente e de maior possibilidade de retração no consumo. According to our calculations, that risk has increased from about 25% back in October to a little bit almost 40% now. Mesmo com as projeções negativas, o governo Trump insiste em expandir a guerra comercial. Nesta terça-feira, foram impostas tarifas que ultrapassam 3.500% sobre equipamentos de energia solar de 4 países do Sudeste Asiático. A justificativa é incentivar a produção doméstica, mas a Associação de Indústrias do setor afirma que as taxas devem aumentar o custo desse modelo de geração de energia. Quem também reage mal ao tarifaço é o mercado financeiro. O dólar chegou à menor cotação frente a 6 moedas estrangeiras em 3 anos, numa queda de 5,5% desde o início do mandato do republicano. Já nas primeiras 3 semanas de abril, o índice Dow Jones teve queda de 9,1%, o pior desempenho em quase 100 anos. Nesta terça, os índices de Nova York tiveram um resultado melhor diante da declaração do secretário do Tesouro de Trump, Scott Bessent, admitindo que as tarifas impostas à China são insustentáveis. Bessent disse esperar uma diminuição na guerra comercial, mas destacou que as negociações com Pequim ainda não começaram. Marcelo, o Trump já vinha dando alguns sinais ali rumo à China, mas hoje ele fala mais enfaticamente, claramente, literalmente, que haverá um acordo, que as tarifas serão meio termo. Você vê, na sua experiência, um acordo à vista? Se sim, que temos, e se não, mais quanto tempo teremos essa cobertura dessa guerra comercial? Eu não vejo um acordo chegando muito logo, eu diria assim. Isso é basicamente porque essa guerra comercial afeta os dois países, tanto a China quanto os Estados Unidos, e de forma geral, quando eu olho para esses aspectos estratégicos da guerra comercial, se entrar num cenário de ruptura mais profunda nas relações comerciais entre China e Estados Unidos, eu ainda acho que os dois países vão sofrer no curto prazo, a China por depender da demanda americana por seus produtos e os Estados Unidos por depender de insumos básicos intermediários da China para a sua produção, além dos consumidores norte-americanos, lógico, sofrerem com preços mais elevados. Mas no médio e longo prazo, eu creio que os Estados Unidos vão sofrer mais. E isso dá um certo poder de negociação para a China. Você vê que essas informações vêm do governo Trump e você não vê o governo chinês falando nada nesse sentido necessariamente. E por que isso? Porque a China tem muito mais instrumentos de controle interno, inclusive políticos, para administrar o choque. Tem espaço fiscal, tem planejamento centralizado e, acima de tudo, tem uma alavanca geopolítica enorme nas mãos, que são os minerais raros. Mais de 90% da produção global de certos tipos de ímãs e metais pesados essenciais, usados em tudo, de aviões a veículos elétricos, depende da China. Basta um movimento ali, como uma exigência de licenças especiais para exportar esses itens, como a China já começou a fazer, e os Estados Unidos sentem um baque imediato. Então, eu não consigo ver
digamos assim, um resultado rápido dessas negociações se os Estados Unidos não realmente começar a baixar a bola, diria assim, e promover cortes de tarifas primeiro. Quer dizer, eu preciso ver isso para que um acordo chegue. É isso. Oi, Marcela, é Thaís falando aqui, pedi a palavra para o Caio para te fazer uma pergunta. Você acha, como é que Trump vai lidar com esse enfraquecimento do dólar? Dólar, menor valor em 3 anos, né? O índice do dólar frente às moedas mais fortes, certamente, pelos discursos de campanha dele, não era o que ele queria, né? Mais ou menos, na verdade algo, diria assim, engraçado, porque nos discursos de campanha dele, ele pregava um dólar mais fraco, porque ele está preocupado em diminuir o déficit comercial americano e para isso ter um dólar mais fraco, isso ajuda, porque faz as importações serem mais caras, as exportações serem mais baratas e é assim que países ajustam o seu déficit comercial. Mas ele não, nenhum presidente americano gostaria de ter um dólar mais fraco pelos motivos que estão agora trazendo o dólar para baixo, que é o motivo da incerteza de política econômica vindo dos Estados Unidos, uma previsão de um crescimento menor da economia americana. Eu e o meu time, na minha instituição, já estamos prevendo uma recessão branda nos Estados Unidos na segunda metade desse ano, que o FMI não está prevendo, mas nós já estamos prevendo e vários outros grupos, em particular do setor financeiro privado americano, já estão prevendo 1 ou 2 trimestres de queda de produção por causa da incerteza e também do aumento de tarifa que estamos vendo agora. Ô, Lorival, agora, ao mesmo tempo que o Trump diz que vai negociar o acordo com a China, hoje ele anuncia tarifas de energia chegando a 3.521%, né? Para 4 países ali na esfera de influência da China, né? Camboja, Vietnã, Malásia e Tailândia, né? Mirando ali os alvos nos vizinhos chineses. Qual que é o jogo? Porque ele sabe que essas tarifas, essa guerra comercial são mais um incentivo para a China deslocar as plantas, a China e também os outros países, né? Mas a própria China deslocar as plantas, as indústrias para os países do Sudeste Asiático para poderem escapar dessas tarifas. É um movimento que já vinha acontecendo há um tempo, né? Mas eu queria acrescentar as credenciais do Marcelo também, que ele foi presidente do Conselho do novo Banco de Desenvolvimento, o chamado Banco dos BRICS. Então, ele entende muito de China também. Entrevistei ele lá em 2019, quando ele estava nesse cargo. E, Marcelo, eu me lembro que você participou de um WW lá ainda em vidas passadas, ou seja, no governo Biden, em que a gente falava da dominância do dólar, né? E você colocava, não, mas a China, né, não tem... isso era quando o presidente Lula falava lá de desafiar a dominância do dólar. Você falava assim, mas a China não tem um sistema... uma justiça independente, todo o sistema, né, jurídico e tal, que dá confiança para os mercados, né? Você acha que tudo isso que o Trump está fazendo chega a fraturar irremediavelmente essa confiança no sistema americano de maneira geral? E em caso afirmativo, sabendo que o euro e o yuan, o renminbi, não podem substituir o dólar, já está muito no radar de vocês, já estão as moedas digitais emitidas por bancos centrais? Primeiro, em relação ao papel do dólar no mercado financeiro internacional, todas essas políticas que basicamente geram incerteza, seja sobre a qualidade das políticas econômicas nos Estados Unidos, seja a qualidade da política fiscal americana, quer dizer, a trajetória da dívida pública americana é uma trajetória que não é sustentável. Tudo isso causa um dano à imagem do dólar e à segurança que o dólar dá para as transações financeiras. Então, eu diria que eu não vejo uma ruptura grande agora
com o papel do dólar, mas, como a gente fala, a economista fala muito da margem, né? Na margem, sim. Quer dizer, nós vemos, durante essa crise que estamos vendo agora, nós estamos vendo o dólar se depreciando e moedas como o euro, como o Swiss franc, né? O franco suíço, estão se apreciando significativamente e a dívida americana está basicamente caindo de preço e a dívida alemã está subindo de preço. Quer dizer, está tendo uma certa mudança de preferência no mercado num período onde tem uma crise de confiança. Em geral, isso não acontece. Em geral, as pessoas correm para o dólar, né? Quando, por exemplo, teve a crise de 2008, o setor financeiro correu para o dólar. O preço da dívida americana subiu, porque todo mundo foi para comprar Treasury Bills. Então, tem uma mudança aqui. Mas, como você falou, não existe uma opção para o dólar hoje em dia. E ainda temos um setor financeiro bem profundo, um respeito ainda aos contratos, aqui nos Estados Unidos. Então, tudo isso sugere que o dólar vai continuar no centro do setor financeiro por muito tempo. Mas, de novo, é um caminho, as políticas que estão sendo feitas, elas não ajudam para que o dólar continue nessa direção para sempre. Quer dizer, são novidades ruins, né, nesse sentido. Você comentou sobre moedas digitais. Eu acho que é um fator menor, na verdade, a moeda digital. Tem uma certa discussão se vai tirar um pouco do papel do dólar, mas a verdade é que muitas dessas moedas têm o dólar como lastro, né? Então, eu acho que talvez não seja esse o fator mais, eu diria assim, perigoso para o papel do dólar. É mais a qualidade de políticas econômicas que estamos vendo no centro, né, nos Estados Unidos. Daniel? Caio, no sumário executivo do Panorama Econômico Mundial, do FMI, tem uma palavra ali que me chama a atenção, que é enfatizada, que é imprevisibilidade. E aí, se a gente pega para o cenário interno no Brasil, não dá para a gente falar exatamente de imprevisibilidade. Como o projeto recente de lei de diretrizes orçamentárias nos mostrou, há uma dúvida tremenda sobre o arcabouço fiscal, mas todo mundo sabe mais ou menos que ele precisará ser alterado e que ele é, digamos, insustentável ao longo do tempo. Então, eu até gostaria de ouvir o Marcelo Estevão sobre essa contradição, quer dizer, ao mesmo tempo em que se fala muito de um mundo imprevisível, no Brasil a gente tem uma certa previsibilidade, que é a insustentabilidade do arcabouço ao longo do tempo. Agora, Marcelo, vê algum ajuste de rota sendo preparado ou caminhamos a partir de 2027 para o escuro? Em relação ao que está acontecendo no Brasil, quer dizer, claramente o Brasil está sendo, eu diria assim, penalizado por investidores, por todos, por vocês, por todo mundo que tem dinheiro no mercado financeiro, pelo fato da trajetória fiscal não ser crível, né? Quer dizer, o Brasil precisa de um ajuste fiscal e o ajuste fiscal que está sendo discutido, ele não é forte o suficiente para produzir resultados que vão trazer aos investidores uma segurança maior de que, se você comprar títulos do Tesouro Brasileiro, esses títulos vão ser resgatados daqui a, dependendo da maturidade do título que você comprou. Então, isso corre em paralelo com o que está acontecendo no mundo. Quer dizer, o Brasil está numa posição, se eu for pensar nessa guerra comercial, muita gente me pergunta o impacto sobre a América Latina, eu sempre falo, varia bastante de país para país, afeta todo mundo no mundo, porque vai ter menos comércio no mundo, então afeta a América Latina também, e afeta o Brasil. Agora, no caso do Brasil, a situação é um pouco ambígua. Por um lado, tarifas dos Estados Unidos sobre produtos como aço, alumínio, carnes e açúcar, afetam diretamente exportações brasileiras. Por outro, o Brasil tem uma certa vantagem estratégica, que é a diversificação de mercados. Se tem um país que eu vejo, de alguma forma, se aproveitando dessa situação, é o Brasil. E o limite
De novo, todo mundo vai, todo mundo vai se dar mal, mas de termos relativos, né, o limite para o Brasil é o espaço que o Brasil teria para ocupar mais espaço no mercado chinês com soja. A fatia de mercado do Brasil já aumentou muito, né? Era 54% em 2018, agora 73%, quer dizer, já está muito alta, né? Então eu não sei qual é o espaço para ter mais espaço em commodities como açúcar ou milho, seja por barreira tarifária ou por questões internas de demanda chinesa, né? Então, assim, mas o que está pesando no Brasil agora é exatamente essa insegurança sobre a trajetória fiscal. E isso também põe pressão, né, sobre demanda por produtos, quando se gasta muito, pressões por demanda por produtos e serviços, o que faz a inflação brasileira estar acima da média e força o Banco Central a manter a taxa de juros mais elevada do que poderia fazer se tivesse menos pressão fiscal. Então, a questão para o Brasil é realmente ter um ajuste fiscal mais crível. E aí eu acho que, se isso ocorrer, no futuro próximo, o Brasil está muito bem colocado em relação a outros países que têm uma pauta de exportação mais limitada ou não tem uma relação tão forte com a China. Ô, Thaís, agora o relatório do FMI, que o Daniel cita, ele coloca também a necessidade do Banco Central americano ser mais vigilante em relação à inflação. Isso, de alguma maneira, potencializa esses embates já em curso, né, do Jerome Powell com o Trump? Tudo que for tratar do impacto das tarifas na inflação vai potencializar, né? Porque há, inclusive, uma insegurança ou uma imprevisibilidade, acho que o Marcelo pode falar disso, porque ao mesmo tempo que as tarifas promovem um choque de custo e isso gera inflação, dependendo da reação da atividade econômica, o Marcelo acabou de dizer aqui que já estão prevendo uma recessão branda, um choque de demanda negativo, ou seja, se a demanda desaparece, os negócios também não conseguem fazer esse repasse, né? E aí nós vamos chegar numa situação em que a maior economia do mundo não cresce, entra em recessão, fica com uma inflação alta. O próprio Jerome Powell está dizendo, olha, a gente está caminhando para uma situação em que nós vamos ter que escolher entre cuidar da inflação ou cumprir o outro mandato, que é gerar crescimento, gerar emprego. Então, eu acho que a imprevisibilidade, a formação de cenários está uma coisa dificílima até para entender qual vai ser a batalha que o Donald Trump vai ter que travar com o Jerome Powell, porque o próprio Powell não sabe o que ele vai fazer no Banco Central. Então, é mais uma mistura para essa incerteza. E tem um outro ponto aqui que eu queria chamar a atenção, quero até, se der tempo, ouvir o Marcelo rapidamente sobre isso, que é o fato do mundo estar caminhando, Marcelo, para uma situação de curto prazismo. Isso já é uma coisa que aqui no Brasil a gente sabe lidar. No Brasil a gente consegue dizer assim, olha, nos próximos 3 meses eu sei mais ou menos o que não vai acontecer, né? E o mundo me parece que está caminhando para essa construção, assim, do curto prazismo. É isso mesmo? O mundo sabe lidar com curto prazismo? Olha, você está completamente certa, por sinal, sobre a questão da incerteza, isso está afetando, você já começa a ver em enquetes, né, em pesquisas, você já está começando a ver o efeito na demanda por bens de investimento. Eu acho que isso vai se aprofundar ainda mais, ainda que haja um retrocesso na política tarifária bem radical do governo Trump, a incerteza já foi criada. Você, para investir num país, você precisa ter um mínimo de regras estáveis. E como ainda está em fluxo, digamos assim, essas regras, ninguém vai investir. Então, a razão principal pela qual eu vejo uma recessão branda nos Estados Unidos na segunda metade desse ano é por causa disso. E também por causa do efeito de tarifas. Então, o Jay Powell ele vai ter que avaliar se o efeito na inflação é forte o suficiente e isso vai afetar as expectativas inflacionárias para que ele tenha que manter a taxa de juros elevada por mais tempo ou não. O meu call, né, o que está na nossa projeção dos nossos documentos, é que o efeito recessão vai ser maior e o Fed vai começar a cortar a taxa de juros em setembro. Mas esse cálculo é um cálculo complicado para todo presidente do Banco Central. Então, eu acho que é desse jeito que a gente tem que pensar mais. E acho que o Jay Powell está dando uma grande lição
de política econômica para o mundo, falando, olha, eu não vou ficar olhando por curto prazo tanto. Eu estou pensando na estabilidade de preços no médio prazo, eu vou esperar para ver o que vai acontecer e vou agir de uma forma que vai ajudar os Estados Unidos a manter a inflação baixa, que é o grande ingrediente para um crescimento estável de longo prazo, é ter inflação baixa, como o Brasil sabe muito bem. Daniel, só para finalizar e bem brevemente, Brasília está vendo como esse movimento todo? Caio, a gente citava aqui a imprevisibilidade do sumário executivo do FMI e está claro que Brasília não tem um plano bem definido para navegar nesses tempos de turbulência no curto e médio prazo. Mas um outro ponto é que um capítulo bastante extenso hoje do panorama econômico mundial fala sobre o envelhecimento da população mundial. E eis aí um outro tema em que o governo brasileiro não tem a menor ideia do que fazer. O Banco Mundial já apontou que se as regras para pensões e aposentadorias continuarem como elas estão, em 2040 a idade mínima teria que passar para 72 anos e em 2060 a idade mínima teria que passar para 78 anos. Imagina como navegar nessa situação no longo prazo. Isso é algo que a gente não indicou que vai acontecer e o FMI faz um alerta de que essa bomba vai estourar.